Alô, comunidade das redes sociais. Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E aguardem, porque hoje nós vamos falar sobre o chororô da imprensa. Olha, é um chororô. Bolsonaro para lá, Bolsonaro para cá. Bolsonaro isso, Bolsonaro aquilo. Bolsonaro fez acolá, Bolsonaro fez aquilo. Mas será que ações políticas devem se resumir apenas a falar mal de A ou B, a falar mal de Bolsonaro? Mas antes de entrarmos no tema de hoje, gostaria de convidar você mais uma vez a se inscrever no nosso canal, a dar o seu like, a fazer o teu comentário e a compartilhar nosso material com outras pessoas. Sobretudo se você entende que o magistério precisa ter voz, que o professor precisa ter voz em uma sociedade. Todos falam, porém, por que o professor não pode ter voz? Porque nos editoriais da imprensa televisiva, da imprensa dos jornais impressos, existe a voz dos economistas. Os economistas, especuladores, investidores, sobretudo do capital financeiro, têm voz nesses veículos. Mas a narrativa do professor fica onde? Nós, professores, precisamos ter a nossa narrativa colocada nos veículos de comunicação também. E este pequeno espaço que nós estamos aqui, diariamente falando nele, tem também esse objetivo de contribuir para que nós, professores, venhamos a inundar a sociedade com a nossa narrativa. É importante o professor ter voz para que a escola tenha voz, para que a escola pública tenha voz, para que essa grande multidão que passa pela escola pública tenha voz também. Isso é uma possibilidade. Evidentemente que se o professor for valorizado de uma hora para outra, não é de uma hora para outra também que as pessoas vão todas passarem a ter voz. Não, não significa que todas vão passar a ter voz. Não, mas é uma possibilidade. E esse canal aqui tem esse objetivo também de contribuir para vocalizar, para reverberar a voz do magistério. E esse canal também tem o objetivo de combater o pensamento binário. O pensamento binário é aquele pensamento que agora, por exemplo, o pensamento binário dos apoiadores cegos do Bolsonaro estão quietos, né? Estão mais calados, porque eles sabem, quem tem dois neurônios, o Tico e o Teco, já sabe que esse governo é um fracasso. A não ser que falte realmente o Tico e o Teco e a pessoa tenha um vácuo na cabeça. Mas quem tem dois neurônios já entendeu que esse governo é um fracasso. Aí o cara que tem o pensamento binário, ele fica esperando que o inimigo dele ou desse governo se manifeste. Aí, quando o Lula fala uma coisa, ele... mas o Lula... Então as pessoas acham que o mundo é binário, que o mundo é dividido entre os dele e os não dele. Os Ciro e os não Ciro. Os Lula e os não Lula. Os Bolsonaro e os não Bolsonaro. É o pensamento binário. Então esse canal também tem o objetivo de combater o pensamento binário e potencializar melhor o espaço crítico da sociedade, dos vários setores da sociedade. Eu também tenho o meu canal, tenho o meu grupo de Facebook, Filosofia com Eldon Rosa Masson, e o meu blog, através do endereço rosamasson.blogspot.com. E não se esqueçam, Rosa Masson sempre com 2 S e tudo junto. Mas vamos lá, vamos ao tema de hoje. O chororô da imprensa. Olha, é um chororô. Bolsonaro isso, Bolsonaro aquilo. Bolsonaro para lá, Bolsonaro para cá. Bolsonaro é o responsável, é um dos responsáveis por essas mortes todas que estão acontecendo no Brasil por causa dessas ações e por causa dessas omissões. Ora, se realmente isso é verdade, se essa narrativa for real, isso é muito sério. Toda hora chega a nós notícias de pessoas que nós nos relacionamos, gostamos e amamos, que morreram. Então, realmente, se essa narrativa é séria, é real, isso é muito sério, então. E por que a única atitude e ação política é
Bolsonaro isso, Bolsonaro aquilo. Bolsonaro para lá, Bolsonaro para cá. Porque a imprensa tem a capacidade de também, e é indispensável essa imprensa considerada oficial, que tem o seu CGC, essa imprensa, ela pauta os assuntos, ela pauta os temas. Mas o tema do impeachment, ele não entrou na pauta de forma objetiva, como aconteceu na época do Collor, como aconteceu no impeachment da Dilma. E mais uma vez aqui eu vou citar o Gabeira. No impeachment da Dilma, no impeachment do Collor também ele participou. Mas no impeachment da Dilma ele apareceu dizendo que o impeachment precisava acontecer por causa da economia. Mas agora nós estamos diante de uma coisa muito mais séria. Agora nós estamos diante de ações e omissões que levam pessoas à morte. Essa é a narrativa que está nos telejornais, na mídia impressa. E se isso é real, e eu penso que sim, por que o impeachment não entra na pauta como deveria? Evidentemente, temos alguns sinais do porquê. Nós temos hoje um capital, que é o capitalismo financeiro, que predomina sobretudo no Brasil. É um capitalismo de investidores e, acima de tudo, de especuladores. Esse capital ele tem um representante hoje no Palácio do Planalto, Paulo Guedes. O homem que é considerado quase que inquestionável pela imprensa. Porque esse homem defende privatizações, teto de gastos, compromisso com a dívida pública. Não que essas coisas sejam ruins, mas a gente entende que essas coisas elas estão na pauta. E no capitalismo, que também está nos editoriais da imprensa, esse teto de gastos ele está acima da vida das pessoas. Porque no capitalismo todos são empregados do capital. Nós trabalhamos para a expansão do capital. E o capital, numa sociedade capitalista, ele está acima da vida e da morte. É o capital quem manda. E esse capitalismo quer se apropriar da mais-valia social. Por isso é que o PT não interessava mais, porque o PT tinha uma consciência maior em relação a gastos públicos para favorecer a população. Mas parece contraditório, porque muita gente poderia dizer assim, mas se nós estamos nessa crise hoje, o capital ou o capitalismo também não seriam prejudicados? Não. Primeiro que o capital pensa a médio e longo prazo. Outra coisa, a crise não é a crise econômica num país que, sobretudo, atinge a família e os trabalhadores, não necessariamente é a crise do capital. Porque o investidor, o especulador, por exemplo, que é um dos agentes que movimenta esse capitalismo internacional, que foi mundializado, ele se apropria da própria crise para lucrar. Por exemplo, uma empresa de logística que trabalha no ramo farmacêutico. Em uma crise epidemiológica, as ações dessa empresa valorizam. Eu, por exemplo, sou locutor comercial também. Em crise, nós temos mais dificuldade de encontrar trabalho, mas em farmácia nós encontramos. Por quê? Porque uma crise, além de tudo, a crise adoece psicossomaticamente as pessoas. E as pessoas precisam comprar remédio, porque na própria crise elas adoecem. Então, empresas do ramo farmacêutico, do ramo de saúde, tendem a ter as suas ações valorizadas na crise, quando a crise é uma crise de saúde, quando a crise é uma crise epidêmica. Então o capital não precisa de estabilidade para lucrar. O capital lucra de acordo com as oportunidades que aparecem para ele. E esse Paulo Guedes, ele é o homem que representa esse capital, o homem que representa esse capitalismo no Brasil hoje.
Ele representa esse liberalismo atrasado, ultrapassado, que o mundo já está percebendo que não funciona. Por quê? Porque o Estado precisa interagir, sobretudo em épocas de pandemia. E segundo especialistas, novas pandemias virão. E os especialistas já estão discutindo o papel dos estados, sobretudo os papéis dos estados, né, juntos. Eles já estão pensando em como combateremos novas pandemias. Já tem gente discutindo isso. Então aquele liberalismo, aquele neoliberalismo do Menem, do Collor, onde o mercado deve se mundializar em detrimento do tamanho do Estado, que deve diminuir cada vez mais, esse neoliberalismo já está ultrapassado. E Guedes representa esse neoliberalismo ultrapassado no Brasil. E de como se o atendimento das pessoas em períodos de crise não é nem uma questão econômica, é uma questão de saúde pública, é uma questão de assistência social. As pessoas têm de comer. Isso não é uma questão econômica a princípio. Evidentemente que os economistas têm de fazer as contas, mas não é sequer uma questão econômica. É uma questão de saúde pública e é uma questão de assistência social. Mas o Guedes representa esse liberalismo ultrapassado. E a imprensa é partidária desse capitalismo. Esse capitalismo que quer levar todo mundo para o centro, um liberalismo de centro, né? Todo mundo agora vai para o centro. É o que o Antônio Negri chama de ditadura de centro. Se você vai para a esquerda, você não vale nada. Se você vai para a direita, você não presta. Se você vai para a esquerda, então, você não vale absolutamente nada. Como se o centro fosse a única possibilidade. Porque ninguém deve ir para lugar nenhum a não ser para o centro. É a ditadura do centro. Evidentemente que no discurso hegemônico hoje, o centro, a centro-direita e a centro-esquerda, elas estão dialogando em um espaço mais restrito. Mas a esquerda não deixa de ser possibilidade e a direita não deixa de ser possibilidade. A não ser que você me prove que a igualdade deixou de ser um objetivo. A igualdade continua sendo um objetivo. E se a igualdade é um objetivo, a esquerda é uma possibilidade. A direita predomina mais a liberdade. A liberdade deixou de ser uma prerrogativa, porque se a liberdade deixou de ser uma prerrogativa, a direita deixou de ter importância. Mas não, a esquerda nos seus conceitos de igualdade e a direita nos seus conceitos de liberdade e o centro nos seus valores conciliatórios, também tem o seu lugar. Muito embora ele seja mais hegemônico hoje. Mas os outros valores não deixaram de ter importância. Mas alguém me perguntaria, mas qual seria a viabilidade de uma esquerda hoje? Dentre muitas coisas, mitigar o ímpeto do capital, o ímpeto do capitalismo. O Lula, guardadas as devidas proporções, nos seus 2 governos, e a Dilma até o seu primeiro governo, conseguiu mitigar o ímpeto do capital e conseguiu distribuir renda no Brasil, pelo menos tirar muita gente da fome, muita gente da miséria, levar muitos filhos de trabalhadores mais pobres para as universidades. Enfim, os mais pobres começaram a andar de avião até ir para outros países, né? Ou seja, houve uma mitigação, ou seja, o ímpeto do capital, o ímpeto do capitalismo foi mitigado. Quando não dá para realizar a igualdade de forma mais objetiva, o pensamento de esquerda investe na mitigação dos ímpetos do capital. Então, o mundo... Mas as pessoas agem como se a história tivesse acabado. A história acabou, não há mais nada a ser construído diferente desse mundo centralista a ser vivenciado, desse mundo centralista a ser vivido. Ou seja, a única possibilidade é o centro. Ninguém para a esquerda, ninguém para a direita. Todo mundo do centro. Não. Discordo.
eu sou de esquerda? Fazer o quê, né? Mas existe esse pensamento, né? E também a era digital tem essa capacidade também, né? Os algoritmos trabalham em cima do pensamento binário. Então, o que aparece nos algoritmos? Direita, esquerda de maneira meia tosca, mas os próprios algoritmos nos levam para o centro. Nos levam para o centro. Percebo que às vezes nos próprios telejornais, nos debates das Globo News da vida, os próprios debatedores, eles não têm embates ideológicos muito ferrenhos. Todo mundo mais ou menos dentro daquela seara de centro. Então, nesse espaço da grande mídia, dessa grande mídia que tem o CGC, dessa grande mídia considerada oficial, essa mídia está no centro. E neste centro ninguém discorda de forma muito objetiva. Na pauta não está o impeachment. Então todo mundo fica ali. No impeachment, quem sabe? Por quê? Porque a ditadura de centro se impõe e as pessoas agem como se o mundo já tivesse acabado. Porque como o mundo já está aqui no meu smartphone, né? O mundo está no smartphone, basta a gente clicar. Então a gente age como se o mundo está pronto. O mundo é talvez direita, talvez esquerda, e todo mundo no centro falando mais ou menos as mesmas coisas, e os bobalhões no WhatsApp falando bobagem, ou seja, todo mundo no centro, mas o que difere é a bobagem. Nazismo e comunismo é a mesma coisa, como acontece, como alguns bobalhões falam. Nazismo e comunismo é a mesma coisa. O nazismo era de esquerda. Olha, é difícil às vezes, né? O pressuposto da esquerda é a igualdade. Sem o pensamento e a ideia de igualdade, sem a doutrina da igualdade, não há esquerda. A doutrina do nazismo era a desigualdade. A doutrina do nazismo, repito, era a desigualdade. Como o nazismo pode ser de esquerda? Ele já erra no começo. Por quê? Se o pressuposto do nazismo era a desigualdade e o pressuposto da esquerda é a igualdade, como o nazismo pode ser de esquerda? Cara pálida. Então, as pessoas vão falando... nós estamos hoje na talvez esquerda, talvez direita, todo mundo para o centro. Quem difere? Aqueles que falam bobagem. Ficam nas redes sociais falando asneiras, né? Que tome cloroquina, não vou usar máscara. É o pessoal que hoje faz a diferença. A diferença hoje não é ideológica. A diferença é pirraça. Não vou usar máscara. Não vou usar máscara. Não vou. Eu quero acumular. Eu quero ir pra praia. Eu quero ir pra festa. É o que difere hoje. Então, a gente está nessa fase, né? E diante dessa ditadura de centro, não se coloca as coisas como elas deveriam ser colocadas. Bom, eu sou favorável, como pessoa de esquerda, a que nós tenhamos mundialmente um projeto de renda mínima que atenda a todos, né? Porque todos nós hoje produzimos informações e conteúdos através das redes sociais, estamos praticamente todos bancarizados, né? Todos estão sendo bancarizados, então todo mundo produz informações e conteúdo para que esse capital se utilize dessas informações para se locupletar. Então hoje todos nós somos trabalhadores, todos nós estamos trabalhando o tempo todo. Quando nós produzimos informações nas redes sociais, nós estamos produzindo dados para que o capital se locuplete. Então hoje todos nós somos trabalhadores digitais. Estamos trabalhando o tempo todo. Eu sou professor, por exemplo, né? Então as ferramentas digitais chegaram para nos facilitar, né? Então nós estávamos de férias, mas aí depois eu voltei às aulas, aí uma diretora falou: você não viu as informações sobre a escola? Aí eu pensei, mas eu estava de férias. Ou seja, mas a tecnologia digital chegou também para nos botar para trabalhar o tempo todo.
Então, o projeto de renda mínima também é uma coisa que nós precisamos construir. Precisamos também construir um sindicalismo home office, mas não para ficar em casa. Um sindicalismo home office que dê sustentabilidade à presença do trabalhador no debate perante e junto ao capital. E esse capitalismo home office, ele precisa da sustentabilidade para que a gente vá para a rua, não para que a gente fique realizando terminalmente esse sindicalismo em casa. Então, muitas possibilidades. Vamos parar de chororô. Qual é a minha tese? Impeachment de Bolsonaro. Imprensa. Para de chororô. O cara realmente é responsável por essas mortes todas? Então acabou. Impeachment já. Ok, galera? Vocês são do coração.